Hoje, torcedor, hoje é dia de Vasco. Eu não sei, infelizmente, se eu chego nesse Acorda Vascão e fico feliz por mais um jogo ou fico preocupado em ver que às 9 horas da noite o Vasco contra o Cuiabá, não em São Januário, mas no estádio Luso-Brasileiro, terá uma partida de vida ou morte. Hoje é o jogo que, na minha opinião, decidirá o futuro do Vasco no Campeonato Brasileiro. Uma vitória pode fazer com que o Vasco termine essa 11ª rodada a mais de 6 pontos de distância do primeiro time fora da zona. Uma vitória, no caso, faz com que o Vasco se aproxime, ainda permaneça na zona da confusão, mas dê uma aliviada e, acima de tudo, mostra ou mostrará que tem jeito. Sem o Barbieri na beirada de campo, o Vasco pode entregar um melhor desempenho. E é claro, a gente vai falar sobre isso. A gente vai trazer informações importantes aqui neste Acorda Vascão sobre essa partida, mas falar também sobre essa semana que promete, porque hoje é segunda. Além da partida do Vasco, é o início de mais uma semana. A janela abre nesses próximos dias. Reforços chegarão, negociações se intensificarão e, acima de tudo, o Vasco buscará o seu novo técnico no mercado. Então, torcedor, é um Acorda Vascão que promete muito para você que está aí do outro lado. E é claro, antes de começar, como eu sempre faço aqui no canal do Gigante Vasco, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui ao nosso canal pela primeira vez. Para quem não me conhece, muito prazer. Eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E rapaziada, o momento é duro, o momento é complicadíssimo. Hoje temos uma decisão contra o Cuiabá, que loucura! Uma decisão contra o Cuiabá para sair da zona do rebaixamento. Mas acima de tudo, nós estaremos aqui. E estaremos aqui, sabe para quê? Para ser uma pedra no sapato, um calo dessa atual diretoria. Vamos cobrar, vamos criticar, vamos reclamar, vamos exigir mudanças. Mas olha só, eu preciso de você que está aí do outro lado. Sozinho eu não vou conseguir. Então se inscreva. Se você também está insatisfeito, se você não aguenta mais tudo o que está acontecendo, se inscreva no nosso canal e vamos juntos. Deixe também, é claro, aqui embaixo o seu comentário, essa atual gestão. Deixe aqui embaixo também o seu placar, porque acima de tudo a gente é Vasco pra caramba. E hoje, a partir do momento que a bola rolar, 9 horas contra o Cuiabá, o torcedor vascaíno vai acreditar numa vitória. Então deixa aí o placar, também é claro, deixe seu like para ajudar o nosso crescimento, mas principalmente se inscreva para nos dar força, nos dar voz e nos ajudar, a crescer aqui na plataforma. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco, porque hoje é dia de Vasco da Gama e Cuiabá. Ontem foi realizado o último dia de treino no CT Moacir Barbosa. O Vasco entra em campo com a necessidade da vitória. Na beirada de campo teremos uma mudança. Maurício Barbieri, que foi demitido na última sexta-feira após a 6ª derrota seguida contra o Goiás de São Januário, dá o lugar ao William Batista, técnico interino que estará na beirada de campo hoje contra a equipe do Cuiabá no estádio Luso-Brasileiro. Sobre o William Batista, eu falei ontem no Boa Noite Gigante que eu iria trazer mais detalhes sobre esse nome agora na Acorda Vascão. Mas eu quero falar mais sobre o William Batista apenas no pré-jogo, no Fala Gigante, que vai sair às 2 horas. A única coisa que eu tenho, com todo o respeito do mundo, ao trabalho que ele vai desenvolver, com todo cuidado, com toda cautela, né? Porque realmente, futebol é algo imprevisível. Mas eu, Lucas, eu tô muito animado. Eu tô muito animado mesmo com o William Batista. O William Batista, gente, é um técnico hoje da nova safra do futebol brasileiro. O William Batista foi arrancado do América Mineiro. O William Batista tá com uma vontade em treinar o Vasco da Gama que você não tá entendendo. Saiu alguns vídeos, algumas imagens dos treinos que aconteceram nessa semana. Eu falei isso no Boa Noite Gigante de ontem. A veia do pescoço do William Batista dentro de campo chegava a pulsar. Ele corria com os atletas. A energia que ele tanto falou nos bastidores que ele quis passar. Eu tenho certeza que passou. É um técnico inteligentíssimo. Um técnico que em 16 partidas na base tem 12 vitórias e 4 empates. Desde que chegou ao Vasco ainda não perdeu. Esse é o técnico que estará na beirada de campo hoje. É jovem, inexperiente, está tendo a sua primeira oportunidade numa equipe profissional, mas é um baita nome. Então não estranhem, eu já adianto aqui a vocês. Não estranhem se hoje, contra o Cuiabá, o Vasco brincar de jogar bola. Porque o elenco é limitado? Muito. O elenco é fraco? Muito.
mas nós sabemos muito bem que esses jogadores podem entregar muito mais do que estavam entregando com o Maurício Barbieri. Então não estranhem se hoje contra o Cuiabá o Vasco jogar muita bola. Anotem o que eu tô falando. Tô muito ansioso em ver o time do Vasco treinado pelo William Batista. Mas a gente vai falar mais sobre ele no Fala Gigante. O que eu quero falar sobre algo envolvendo o William Batista é um problema interno. E realmente, torcedor, são coisas que só acontecem com o Vasco da Gama. O Vasco hoje, atualizando aqui a vocês, é o 19º colocado. Tem 6 pontos. Está a 5 pontos atrás do Goiás, que é o primeiro time da zona. E está a 6 pontos atrás do Cuiabá, que é o primeiro time fora da zona. O Vasco hoje precisa de uma vitória para ultrapassar o América Mineiro e ficar a 3 pontos de Cuiabá, Corinthians e Bahia. Até a 14ª colocação. De times fora da zona da degola. E pensar num clássico contra o Botafogo no próximo domingo, na possibilidade de ganhar e quem sabe escapar desse Z4. Mas hoje é um jogo essencial. Hoje é a decisão do Vasco no Campeonato Brasileiro. É o jogo da vida do Vasco da Gama. E tem gente que tá arranjando confusão por causa de ego, de vaidade. Senhor Emílio Faro. Ontem o Flávio Dias trouxe a informação que o auxiliar da comissão permanente do Vasco da Gama não gostou da escolha da diretoria de levar ao time profissional o treinador e não o Emílio Faro. Informação que tivemos é que pelo fato de hoje o William Batista estar comandando a equipe, ao invés do Emílio Faro, que comandou o Vasco durante algumas partidas no ano passado, fez com que o auxiliar se sentisse desprestigiado. E exatamente por esse motivo ele poderia estar de saída do Vasco. O ego à frente do Vasco. A gente começa a ver, quando situações como essa aparecem, o porquê o Vasco hoje se encontra nesse momento. Porque o ego dos profissionais hoje que trabalham dentro do Vasco estão à frente da instituição. Senhor Emílio Faro, com todo o respeito do mundo ao você, ao profissional que você é, ao trabalho que você tem na sua carreira. Mas, meu amigo, se você quer sair, porque não está hoje treinando um profissional do Vasco da Gama, se sentiu desprestigiado, que saia. Que saia. Atitudes como essas, volto a repetir, mostram que você está colocando você, o seu trabalho, acima do Vasco. E as coisas não podem funcionar dessa maneira. Então é uma situação complicada, um clima hoje interno muito tenso nos bastidores do Gigante da Colina. E sobre, é claro, bastidores, não podemos passar sem falar sobre treinador. Hoje à beirada de campo estará o William Batista, mas o Vasco quer, espera, deseja que até o próximo domingo contra o Botafogo no Newton Santos já vem estar um treinador à beirada de campo para comandar o Gigante da Colina. Diante disso, tivemos várias informações nessas últimas horas de que 2 nomes estariam aí sendo os principais alvos da empresa norte-americana, Rogério Ceni e Ramon Dias. Ao Ramon Dias, conta ao seu favor o fato de ser um técnico estrangeiro, um técnico com costas largas, um técnico com experiência no futebol internacional. E a informação que temos é que nesses últimos dias, representantes do Vasco se reuniram com representantes do Ramon Dias para saber a possibilidade de uma ida ao futebol brasileiro. O técnico, nesse momento, é um dos candidatos, como diz a imprensa sul-americana, a comandar o Gigante da Colina. E ao lado do Rogério Ceni, pesa algo que o Ramon Dias não tem, que é conhecer o futebol brasileiro, o conhecimento do futebol nacional. Isso pesa muito. O Vasco tem o Rogério Ceni como um dos principais alvos hoje, porque o Rogério Ceni é um nome que conhece o Brasil. No mercado brasileiro, escasso de opções. Não tem opção no Brasil de treinador. Se você me perguntar, Lucas, você gosta do Rogério Ceni? Eu vou te responder, meu amigo, não gosto. Mas aí você vai me perguntar, Lucas, tem técnico melhor que ele no mercado? Eu vou te responder, não. Então é uma situação difícil. Dentre as opções, Rogério Ceni é ao menos pior. E o Vasco se baseia exatamente nisso. Quer um técnico que conheça o futebol brasileiro. E dentre as opções, Rogério Ceni é o que mais agrada. Inclusive agrada não apenas ao Vasco, como a empresa norte-americana 777 Partners. O diretor esportivo Johannes Spores da empresa norte-americana gosta do Rogério Ceni. Conta aí com a simpatia, o Rogério Ceni, do diretor esportivo da empresa norte-americana. Ontem rolou uma reunião entre o Paulo Brax e o Rogério Ceni, considerada muito positiva entre as partes, entre o Vasco e o profissional. A informação que temos é que o acerto é visto hoje com naturalidade pelo Cruz Maltino, a não ser que uma tragédia acabe acontecendo nos próximos dias. Mas hoje é visto sim com naturalidade o Vasco assinar esse contrato com o Rogério Ceni.
Porém, ontem, na parte da noite, um novo nome surgiu, um terceiro nome. E eu falo aqui, gente, de Roger Machado. O canal Atenção Vascaínos trouxe a informação que o Rogério Ceni é, de fato, o nome que está na frente nesse momento. Mas dentre as opções, além do Rogério Ceni aqui no cenário do futebol brasileiro, o nome do Roger Machado também vem sendo trabalhado. É algo hoje tratado a sete chaves. Mas Rogério Ceni e Roger Machado no futebol brasileiro são os nomes que interessam à diretoria. E lembrando, no ano passado já houve um contato do Roger Machado com o Vasco da Gama. Antes da partida contra o Grêmio, no dia 2 de junho, Roger Machado foi homenageado em São Januário, na medalha Paz Santana, uma honraria antirracista criada pelo Vasco da Gama em homenagem ao ex-massagista, o Paz Santana no caso, que é uma figura lendária no Vasco da Gama nesses últimos anos. E essa atitude do Vasco teve como objetivo exaltar o Roger Machado, um expoente hoje negro no nosso futebol brasileiro. Então é um nome que se conecta muito com o Vasco da Gama, e esse é um ponto positivo para que ele venha a ser também um dos favoritos, um dos nomes cotados dentre as opções do nosso futebol para ser o novo comandante do Cruz Maltino. A expectativa é que até o próximo jogo, né? Nos próximos dias, inclusive, o Vasco já defina quem será o seu novo treinador. Qual nome você gosta, torcedor? Coloque aí a sua opinião nos comentários. Gente, quero falar sobre reforços. Começar aqui primeiramente falando sobre coisa boa, né? Começar falando sobre Gary Medel. O que acontece, torcedor vascaíno, esse volante chileno de 35 anos, um dos grandes destaques do Bolonha nessa última temporada, capitão da seleção chilena, é esperado no Rio de Janeiro nesses próximos dias. A expectativa é que o atleta venha, realize exames médicos e assine a sua documentação. Já há um acordo verbal entre Vasco e o atleta, então tudo indica que de fato o jogador venha a ser o terceiro reforço do Vasco nessa janela de transferência. O primeiro foi o Serginho, que chegou na segunda-feira passada, o Maicon já está também no Rio de Janeiro, irá realizar exames médicos, a expectativa é que treine junto ao elenco já durante os próximos dias, e o Gary Medel será esse terceiro nome, esse terceiro reforço a chegar na coluna histórica para também realizar exames médicos e assinar um contrato com o Vasco. Nessa semana que começa hoje, mas é importante para 3 situações como a do Lianco, situações como a do Lanzini e situações também como a do volante Fernando. 3 nomes que são tratados como imprescindíveis pela diretoria do Vasco. Fernando hoje se vê mais distante, o nome que o Vasco precisa negociar com o Sevilha, clube espanhol, antes de chegar a um acordo com o jogador. O jogador quer muito vestir a camisa do Gigante da Colina, mas o Sevilha hoje dificulta nas negociações. Lanzini, houve uma reunião no último sábado entre as partes, jogador e Vasco da Gama. O Vasco tenta buscar esse nome, mas exatamente por saber das dificuldades que tem com o Manuel Lanzini, por ser um jogador ainda jovem, de 30 anos, com possibilidade de mercado do futebol europeu aberto, o Vasco já busca outros nomes. E ontem, inclusive, tivemos a informação que o Vasco negocia com o meio-campo uruguaio, um jogador com características de meio-campo armador. O campista uruguaio Rodrigo Zalazar, que nessa última temporada vestiu a camisa do Schalke 04, jogador de 23 anos de idade, um jogador de seleção do Uruguai. O clube alemão pede 18 milhões de reais por 100% dos direitos econômicos. O Vasco está disposto a pagar esse valor e negocia com o atleta. Estarei trazendo uma informação importante, quente a vocês nessa parte da tarde de hoje. Então já te adianto, fiquem ligados no canal do Gigante. Trarei uma informação quente sobre Rodrigo Zalazar nessa tarde de hoje, no Fala Gigante. Já deixem o seu sininho de notificação ativado. Vou trazer uma informação quente sobre Rodrigo Zalazar, mas é um nome que também interessa ao Vasco. Para ser esse plano B, caso as negociações com o Lanzini não avancem. E também Lianco. Lianco é mais um nome imprescindível para a diretoria vascaína, mas um nome hoje que infelizmente se distancia. O Lianco quer jogar no Vasco. O pai do Lianco também tem interesse em colocar o zagueiro no Vasco. O pai do Lianco é também empresário do jogador. No entanto, o Southampton só quer a venda do atleta. E o Vasco nessa janela não tem esse interesse em gastar dinheiro comprando direitos econômicos e federativos. Então é uma negociação considerada difícil. As partes querem, mas o Southampton quer a venda. E o Southampton sabe que o Lianco é um atleta hoje valorizado no mercado. A janela irá abrir dia 3 de julho. A expectativa é que o Southampton aguarde um pouquinho, vezes de ofertas que chegarão à mesa do clube inglês para vender o jogador para um outro clube da Europa que esteja disposto a pagar pela compra do jovem zagueiro brasileiro. Uma semana movimentada. Hoje é a semana que irá realmente definir a situação do Fernando, do Lianco e do Lanzini. Ou, de uma maneira positiva, poderemos estar aqui na sexta-feira comemorando que o Vasco fechou a contratação desses 3 nomes, ou algum desses 3 nomes,
ou de uma maneira negativa. Chegando aqui nessa próxima sexta-feira e falando que o Vasco não fechou com ninguém e o restante da temporada preocupa. O certo é, vai definir. A gente fica por aqui, torcedor. Esse foi o Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo dessa segunda-feira. E é claro, retornaremos em breve aí com o nosso Fala Gigante, pré-jogo do Gigante, com muitas informações. Hoje são 3 vídeos. Acorda Vascão agora às 7, Fala Gigante às 2 e o pós-jogo do Gigante às 11h30. Então contamos aí com a presença e a participação de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e saudações vascaínas.